No primeiro episódio da temporada, a série desenvolveu a trama de uma maneira bem lenta, com um progresso que focou mais em estabelecer a base da temporada do que realmente levar os rumos do enredo pra frente. E tudo bem, como eu falei lá no meu primeiro review do primeiro episódio, porque a definição dessas bases da temporada foi bem conduzida com o que é o ponto de partida do arco desses personagens. Mas agora a série parte para um ritmo oposto, porque o episódio acaba levando a trama para alguns avanços que particularmente eu não esperava ver tão cedo assim na temporada. E por mais que o episódio tenha aquela estrutura de aventura cheia de ação, suspense e até comédia, o episódio ainda oferece um drama que desenvolve consideravelmente o arco dos seus personagens e os temas das suas histórias. This is the way. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre esse episódio de The Mandalorian que trouxe uma aventura realmente bem divertida naquela essência de Star Wars que puxa a influência lá dos antigos seriados de ficção e de aventura. Então enfim, muita coisa pra falar, vamos em frente. Don't worry, kid. I'll be right back. Desde as últimas temporadas da série que o enredo vem debatendo um grande mistério, que é o estado atual do planeta Mandalor. Porque os Filhos do Olho acreditavam que o planeta estava amaldiçoado, mas a Bo-Katan e alguns outros acreditavam que não. O que era um símbolo da diferença entre esses diferentes grupos de Mandalorianos, que não se bicavam muito. You said that the curse was a lie. Make up your mind. E nesse novo episódio de agora, essa tal maldição foi esclarecida e de um jeito que traz algumas reflexões bem interessantes sobre a relação do Din Djarin com Mandalor. O primeiro ponto que a gente deve analisar aqui é reconhecer que a série poderia ter criado vários efeitos diferentes para essa suposta maldição de Mandalor. Por exemplo, ela poderia ser um tipo de radiação, ou uma chuva ácida, ou quem sabe raios solares invadindo a atmosfera. As possibilidades são realmente infinitas, porque Star Wars dá margem para isso tudo, para essa variedade. Mas entre todas essas opções que foram abertas, a série escolhe especificamente uma suspeita sobre um ambiente com o ar envenenado. E esse efeito tem um diferencial porque ele oferece um reflexo das crenças do Din, que é o que ele está tentando entender nesse exato momento. A série mostra como a forma do Din se proteger do efeito da maldição do veneno é se fechar dentro do seu capacete, para se separar do ambiente. E essa maneira dele agir acaba sendo um complemento do que é a filosofia dele, da doutrina mandaloriana de nunca se tirar o seu próprio capacete. Só que depois que o Din recupera o R4, ele descobre que o ar não estava envenenado coisa nenhuma, o que acaba mostrando na prática como a doutrina está errada sobre o que é a verdade de Mandalor. Então, através dessa crença sobre a maldição e os efeitos dela, o que a doutrina estava fazendo era afastar o Din Djarin do que é a realidade de Mandalor, e por consequência, da verdadeira identidade de quem ele é. E quando ele percebe a verdade sobre o estado de Mandalor, a série cria um contexto que contraria, ao mesmo tempo, tanto a crença na maldição, quanto a própria filosofia da doutrina, porque fica provado que a vida em Mandalor não depende do isolamento, seja dentro da pressurização de um capacete ou dentro das regras de um culto radical. E assim como Din encontra a realidade de que não é preciso se fechar dentro do seu capacete para se estar em Mandalor, a realidade é que ele também não tem nenhuma verdadeira obrigação de ter que descer até um lago para ser um verdadeiro Mandaloriano. The atmosphere is breathable. Bo-Katan was right. Mandalore is not cursed. Existe uma técnica de narrativa no geral, que existe em vários tipos de mídias diferentes, que é a técnica do show, don't tell, ou mostre, não conte. O que basicamente seria uma forma de desenvolver uma narrativa através de ações, pensamentos e até sentimentos, ao invés de focar no diálogo e na exposição. E esse episódio tem uma ótima aplicação do que pode ser essa técnica, porque ele consegue criar sequências de ações práticas que desenvolvem partes muito expressivas dos arcos dos personagens da história. Quando Din Djarin luta contra aquele primeiro grupo de Alamitas, a gente consegue ver a dificuldade que ele tem para usar o sabre negro, o que é um padrão que a gente já tinha até visto em outros episódios da série, como uma indicação dos conflitos do Din com a própria identidade mandaloriana dele mesmo.
Até que quando a Bo-Katan chega nas minas, ela demonstra o comportamento oposto, quando ela exibe uma habilidade natural com o sabre. E o que é importante nesse comparativo é que ele não é só uma questão de indicar uma superioridade da Bo-Katan em relação ao Din, e muito pelo contrário, porque esse contraste mostra um tipo de falha na personalidade da Bo-Katan. No passado, a própria Bo-Katan já demonstrou como ela acredita que só pode receber o sabre negro caso ela passe pelo ritual formal da transmissão dele, que é feito com a conquista através do combate. I yield. It's yours. Oh, no. E na visão dela, só com o ritual completo e a posse do sabre que ela vai ser a líder legítima de Mandalore. E é por isso que ela recusou a posse da lâmina na outra temporada, quando ela não conseguiu cumprir as regras da sua cultura mandaloriana. Come on, just take it. Mas quando a Bo-Katan tá na luta nesse episódio de agora, ela toma a iniciativa de tomar o Darksaber, sem ritual nenhum, o que acaba fazendo com que ela quebre as regras da sua filosofia. E é só assim que ela pode salvar um outro Mandaloriano. Então toda essa demonstração da habilidade da Bo-Katan deixa claro que as limitações que ela escolhe adotar estão impedindo ela de ser o melhor que ela pode ser. Porque quando ela passa por cima desse dogma mandaloriano, em nome de outro semelhante dela, ela consegue fazer o essencial que uma líder deve fazer, que é proteger a vida do seu povo. What happened? I saved your life. Mas então quer dizer que a Bo-Katan superou todas as falhas dela quando ela pegou o Darksaber? E não, nem tanto. Pelo menos por enquanto. No passado, o Din já tinha oferecido o sabre para Bo-Katan, mas é ela mesma que recusa a oferta por causa das regras do ritual dele. Então a Bo-Katan sabe que o Din não tem uma possessão muito restrita com o sabre e com a posição que ele oferece. Mas mesmo depois dela já ter usado o sabre aqui, para salvar a vida do próprio Din, ela ainda deixa o Din tomar o sabre de volta, colocando ele ali nas coisas dele. E isso mostra como a Bo-Katan ainda continua se vendo como quem não é digna dessa lâmina. Só que a verdade é que ela já provou na prática que nas mãos dela, tanto o sabre quanto ela alcançam seus verdadeiros potenciais, quando os dois juntos se tornam um elemento para a proteção do povo mandaloriano, como ela faz quando salva a vida do Din. Então, enquanto a Bo-Katan ainda estiver presa a esses dogmas que ela escolhe, ela ainda vai estar afastada do melhor papel de líder que ela pode ter, porque ela já provou que tem o que é necessário para lutar pelo seu povo, seja usando um sabre ou não. Afinal, como ela mesma disse, alguns rituais podem ser só um teatro, e o que importa de verdade é o que ela é e o que ela pode fazer. But the rituals were all just theater for our subjects. Com essa relação entre a Bo-Katan, o Din e até o próprio sabre, a série acaba criando mais um contexto que cria uma aproximação entre ela e o Mando, através das superações que os dois ainda precisam ter. Mesmo depois que o Din vê que Mandalore não tá envenenada de forma alguma, ele continua preso às regras do seu culto, continuando fechado no capacete e ainda procurando as mesmas minas, mesmo sem precisar. I must continue to the mines of Mandalore so that I may be redeemed. E mesmo depois que a Bo-Katan usa o sabre com uma maestria incomparável para salvar um semelhante do seu povo, ela continua se sentindo imprópria para a posse dele. Então, tanto o Mando quanto a Bo ainda se prendem por causa dos dogmas que dividem o povo mandaloriano, cada um da sua maneira. Mas mesmo com essas falhas, eles conseguem superar parte das diferenças deles dois, se aproximando um do outro. Quando a Bo-Katan divide a história do pai dela, o Din demonstra um reconhecimento pela família da Bo-Katan, por mais que ela não viva de acordo com a cultura dele. We died defending Mandalore. This is the way. E da mesma forma, a Bo-Katan também valida a personalidade do Din, porque ela resolve acompanhar a jornada dele até as minas que ele precisa encontrar, por mais que ela discorde totalmente do que ele está buscando. I will take you.
To the living waters. Yes. Então o que acontece é que ao invés deles se dividirem ainda mais, o que é grande parte da ruína e da fraqueza do povo mandaloriano, eles estão reconhecendo um ao outro e encontrando um ponto comum, apesar das suas diferenças. E é essa aproximação, dessa distância que não deveria mais existir, que deve ser o verdadeiro do tal do This is the way, que esses caras têm que seguir. Din, are you alright? E só um último comentário, pra gente fechar o episódio, é que a gente teve a revelação do que é um símbolo de toda a saga de Star Wars e principalmente da cultura mandaloriana, que foi a revelação do mitossauro. E a presença dele nesse episódio pode ser uma indicação bem interessante de algumas coisas bem legais que podem acontecer no futuro. Como é dito nesse mesmo episódio, essa é a fera que já foi domada pelo Mandalor no passado. E essa lembrança já indica a possibilidade dele ser domado de novo no futuro. Porque se já foi feito uma vez, por que não ser feito de novo? E já foi mostrado lá em um livro de Boba Fett que quem tem a habilidade para domar seres vivos gigantescos e muito maiores assim é o pequeno Grogu, como ele fez com o Rancor que foi montado pelo Boba Fett. Então, se o Sabre Negro é uma ferramenta que pode ser usada na luta por Mandalor, quem sabe o mitossauro também se torne parte dessa luta, lá na frente. Quem sabe com um ficando com a Bo-Katan e o outro com o Din Djarin, o que seria um bom reforço para o arsenal mandaloriano. E pelo visto, eles estão precisando. E só para relembrar que se você não viu o livro de Boba Fett, eu fiz análise completa da temporada de toda a série, inclusive tem comentários sobre essa relação do Grogu com o poder de domar o Rancor e outros seres vivos do tipo. Então, se você ainda não viu, vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição. Beleza? Então, meus amigos, esse aí foi o review desse segundo episódio de The Mandalorian. Pergunto aí pra vocês o que vocês acharam do episódio. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like e um gostei. Eu agradeço muito, porque realmente ajuda pra caramba aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever pra gente acompanhar a temporada inteira. Link pro meu Instagram tá aí embaixo também. E é isso, espero ver vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui, valeu e um abraço. De combates executados por esses personagens que dizem muito sobre quem eles são e o que eles sentem. E por isso que é um bom exemplo do show Don't Tell.